Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo que nós iremos estar tratando do livro A Mensagem do Terceiro Anjo de 1897. E esse capítulo de hoje que nós iremos falar é um capítulo muito forte mesmo. E ele trata de coisas, de realidades eternas, né? Coisas muito impactantes para a nossa vida diária. E eu espero que esse estudo de hoje seja uma bênção para você e que o Espírito Santo conduza nosso estudo de hoje, que seja realmente para a glória de Deus e para a transformação da nossa vida. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito repouse sobre nós e que possamos compreender, Senhor, as verdades do Senhor para esses últimos dias, porque temos pouco tempo e o tempo do alto clamor já começou, Senhor, conforme o Senhor revelou pelo Espírito de profecia. Fica conosco nesse momento e nos ajude a compreender todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Bom, no último estudo nós falamos sobre a ciência da salvação. E nós vimos, né, que nós precisamos ter a mente do Senhor Jesus para que possamos compreender verdadeiramente a palavra de Deus, conhecer a ciência da salvação. E hoje nós iremos continuar falando sobre a ciência da salvação, só que agora trazendo outros exemplos e coisas ainda mais profundas, que é a parte 2, né, do sermão dele sobre a ciência da salvação. É um outro capítulo do livro. Se você for ver o livro de 1897, você vai ver que um capítulo é a ciência da salvação, e depois a ciência da salvação 2, né? Essa é a parte 2, onde ele vai aprofundar ainda mais essa questão da ciência da salvação. Vamos ver alguns detalhes. Tem coisas muito profundas para a gente ver hoje. Veja só, ele continua dizendo: agora, a Bíblia não é um tratado sobre nenhuma ciência, exceto a ciência da salvação. É um tratado sobre esse assunto. A Bíblia se refere a outras ciências, mas não há tratados na Bíblia sobre qualquer outra ciência. Outras ciências são referidas, como as que notamos em Coríntios e em Isaías. Por que eles são mencionados nesses lugares? Para afirmar um ponto científico? Não, mas para serem usados para ilustrar melhor a nossa compreensão da ciência da salvação. Então, todas as vezes na Bíblia que a gente vê Deus usando fatos científicos, não é porque a Bíblia está ali para ser um livro sobre ciência, ciência natural. Não. Mas é porque a Bíblia utiliza das coisas naturais para nos fazer enxergar as coisas espirituais. Ou seja, a ciência natural, ela é utilizada na Bíblia para que nós possamos enxergar realidades espirituais, realidades eternas a partir disso. Então, nós vamos ver um exemplo, né? Que, por exemplo, Isaías capítulo 40, versos 25 e 26, veja só o que está escrito. Quem mediu as águas na palma da sua mão? A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Devemos refletir em tudo isso e considerar o que é que fez tudo isso? E então leio mais adiante. Por que falas, ó Jacó, e dizes, ó Israel, o meu caminho está oculto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Então olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus, ele nos chama a contemplar as estrelas no capítulo 40 de Isaías e passar a observar o céu, as coisas que estão lá em cima, né? E ele chama atenção principalmente para as estrelas. Mas com qual motivo Deus manda a gente olhar para as estrelas? Simplesmente para a gente saber de que elas são feitas, como elas foram feitas, por que elas são feitas? Não. Não somente para estudá-las e saber que composição está ali, não. Mas Deus nos chama para contemplar as estrelas para que a gente possa, através dessa contemplação, entender o cuidado dele com a sua criação. Por isso que assim que ele fala no capítulo 40, olhe para o alto, veja quem criou essas coisas, preste atenção que nenhuma estrela tem falhado, aí ele diz, então por que é que você tem dito que o seu caminho está oculto ao Senhor? Então veja, muitas vezes em nossa vida diária a gente pensa que Deus, ele parece que não se preocupa com certas coisas, né? E Deus, ele
às vezes parece estar distante, parece estar em silêncio, parece que muitas vezes a gente se sente como se Deus não estivesse guiando nossa vida. Mas Deus fala assim, mas olhe para cima. Por isso que a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Muitas vezes a gente lê esse verso, mas a gente não compreende ele de forma prática diariamente. Todas as vezes que anoitece, Deus chama você para olhar para cima, porque todas as noites as estrelas estão ali, cada uma sendo guiada, todos os dias pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que é Ele quem chama essas estrelas. Então, todas as vezes que você olha para as estrelas diariamente, quando anoitece, na verdade, você vai perceber que, assim como Deus tem guiado as estrelas desde o início da criação, Ele diz para você, se eu guio essas estrelas e chamo cada uma delas pelo nome, como que você está dizendo que o seu caminho está oculto para mim e o seu juízo tem passado despercebido? Então Deus nos chama para contemplação, para que a gente possa compreender a ciência da salvação, em como Deus lida com a humanidade, e comigo e com você individualmente. E ele diz, quando Deus tem tanto cuidado com a flor, que cresce aos nossos pés, ela não é escondida nem esquecida, como então você pode dizer que está escondido do Senhor, e que seu julgamento já passou, e ele não tem mais cuidado de você? Assim você vê que em todos os casos, a verdade científica é apresentada para ilustrar a ciência da salvação a você e a mim. Outro pensamento. Quando esses escritores entenderam isso, foi por revelação. É claro que eles não obtiveram essas coisas de nenhum estudo científico que esse mundo teve. O Senhor estava revelando sua principal ciência, a ciência da salvação, e ele convocou as outras ciências para ilustrar. Então, qual de todas as ciências é mais importante para o Senhor? A ciência da salvação, com certeza. Quando o Senhor usou as outras ciências apenas para ilustrar a salvação, é perfeitamente claro que ele considera essa ciência mais importante do que as outras. Olha só. No entanto, isso não é tudo. Um homem mencionado na Bíblia era totalmente versado na ciência universal, todas as ciências naturais desse mundo. Eu quero que perceba que havia um homem completamente versado nas ciências que agora são tão valorizadas no mundo. E eu quero que você veja o que ele diz em vista de tudo isso. Quem é esse homem, queridos? Vamos ver 1 Reis, capítulo 4, verso 29, diz assim: E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E a sabedoria de Salomão superou a sabedoria de todos os filhos do país oriental e toda a sabedoria do Egito, pois ele era mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Israelita, e Emã, e Xalcol, e Darda, filhos de Maol. E sua fama correu por todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e suas canções foram 1.005. E falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Falou também dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. Esse foi Salomão, queridos. Agora veja só que coisa maravilhosa. Ó. Ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota na parede. Como se chama isso na ciência? Botânica. Ele entendia de botânica melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele também falou de bestas. Qual seria a palavra científica para ser colocada ali hoje? Zoologia. Salomão entendia de zoologia melhor do que qualquer homem que vive no mundo hoje. Ele a ensinou, pois diz que ele falou de todas essas coisas. Ele ensinou essas ciências. Olha só que coisa. E de aves. O que é essa ciência? Ornitologia. Então Salomão ensinou nas ciências da botânica, zoologia, ornitologia e o que mais? E de coisas rastejantes. Que ciência é essa? Entomologia. E de peixes. Que ciência é essa? Ictiologia. As pessoas que leem essa passagem das Escrituras geralmente não pensam em Salomão como um cientista universal, mas se tivesse sido dito que Salomão falou de botânica, zoologia, ornitologia, entomologia e ictiologia, eles estariam prontos para dizer que homem maravilhoso Salomão foi. Mas essa declaração não seria então uma partícula mais maravilhosa do que é, posto que ela diz tudo isso. Você percebe, queridos, que coisa fortíssima. Salomão, ele era uma pessoa altamente científica. É certo que a Bíblia não fala os termos que a gente usa hoje, como ictiologia, zoologia, botânica, mas a Bíblia deixa claro que Salomão falou de todas as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota na parede. Ele falou de todas as aves que voam no céu,
falou dos peixes, falou das coisas rastejantes. Então, Salomão, ele era um homem altamente científico. Ele mais do que qualquer ser humano, conhecia todas essas ciências. Todas essas ciências que nós conhecemos hoje, Salomão tinha muito mais conhecimento do que qualquer ser humano que existe hoje. Olha só. No entanto, embora ele entendesse tão completamente todas essas ciências, e tendo ensinado todas elas, aqui está o que ele diz. Olha o que ele diz no final. De tudo que se tem ouvido, o fim é. A suma de tudo que foi dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja aqui, acabamos de ler o que Salomão ensinou todas essas ciências. Quanto desses ensinamentos temos escritos para nosso estudo? Nenhum. Deus não nos trouxe nenhum registro ou relato dos ensinamentos de Salomão em botânica. Ele não nos trouxe ou registrou uma única lição que Salomão já ensinou em zoologia ou qualquer outra dessas ciências, mas ele nos trouxe repetidas vezes lições de Salomão, bem como de todo o resto, sobre a ciência da salvação. Olha que profundidade de pensamento, queridos. Salomão, ele escreveu sobre tudo isso aí, mas o Senhor Deus, em sua onisciência, ele não permitiu que esse conhecimento estivesse disponível hoje para o ser humano. E nós vamos entender de forma clara por que Deus não quis isso. Deus poderia muito bem pegar o tratado, imagine que tratado maravilhoso de Salomão sobre as árvores, né? Explicando árvore por árvore, explicando todo o detalhamento dessas árvores, as aves do céu, os peixes, tudo. Imagine que coisa incrível não era. Mas Deus falou, não, eu não vou deixar isso. E por que Deus não quis deixar? Vamos ver isso, né? Essa ciência que Salomão compreendia e ensinava não era uma ciência como a de Huxley, Darwin e outros cientistas da época. Com a mente natural, o homem pode mergulhar nas ciências naturais e fazer muitas descobertas. E embora eles nem sempre estejam corretos, eles podem descobrir alguns pontos que são verdadeiros. Mas não é assim que Salomão procedia. Deus deu sabedoria a Salomão para que ele visse tudo isso com a luz de Deus. Ele falou tudo isso pela sabedoria de Deus. Logo, a ciência que Salomão ensinou era a ciência de Deus. A botânica que ele ensinava era uma botânica genuína e divina. A zoologia que ele ensinava era a zoologia divina. Eram as visões de Deus, a verdade de Deus, a ciência de Deus em todas essas coisas. Não era a falsamente chamada ciência. Então veja só, queridos, quando Salomão ensinava, ele não ensinava para as pessoas que demorou milhões de anos para as coisas ficarem prontas. Não, isso não é verdade. Então, ele não ensinava essa ciência hoje, que é chamada de ciência, que tira Deus da verdadeira, né, história. Salomão ensinava a botânica como ela realmente é, como ela realmente foi criada, né, como as árvores, como elas realmente foram criadas, os peixes, as aves do céu, como realmente é a história verdadeira e no sentido real da coisa. Então, só que mesmo assim, né, mesmo sendo uma ciência de Deus, sendo o verdadeiro conhecimento da ciência, Deus não quis preservar esse conhecimento ali, né, dos livros de Salomão. E a gente vai ver por qual motivo. E isso é muito importante, queridos, porque a verdadeira ciência, ela sempre traz Deus no centro de tudo. Mas ainda assim, Deus tem algo muito maior para nós. Em que sentido? Olha só. Bem, sendo esta a ciência de Deus e sendo divina em si mesma, por que o Senhor não nos deu tudo? Por que ele não deu ao mundo o tratado de Salomão sobre botânica e sobre todos esses outros assuntos? Há uma razão para isso. E é disso que o mundo precisa antes de mais nada. Qual é a razão? Olha só. Um homem pode ter tudo isso. Ele pode entender tudo isso como fez Salomão. No entanto, que bem isso faria a ele, se ele não tivesse a ciência da salvação antes de tudo? Salomão tinha tudo. No entanto, quando ele desviou seu coração de Deus, da ciência da salvação e do estudo dela de todo o coração, que bem lhe trouxe seu conhecimento das outras ciências? Quanto esse conhecimento foi capaz de impedi-lo de pecar? Quanto poder havia nele para mantê-lo afastado do seu eu natural e da malignidade e corrupção que havia nele? Uau! O que isso significa, queridos? Salomão, quando ele começou a se desviar da ciência da salvação, por mais que ele tivesse conhecimento sobre todas as aves do céu, sobre todos os peixes que percorrem o mar, sobre tudo que existe, sobre toda planta, tudo, nada foi suficiente para que ele conseguisse manter uma vida estritamente reta.
Nada desses conhecimentos foi suficiente para manter ele em estrita integridade. Então, por mais que ele conhecesse sobre tudo que existe no mundo, ainda assim ele falhou. Por quê? Porque quando ele se desviou da ciência que traz todo o sentido para as outras, que é a ciência da salvação, ele perdeu sua fibra moral, ele perdeu o seu poder no caráter. Então, por mais que ele tivesse entendimento sobre todas as minuciosidades das coisas do mundo natural, isso não foi suficiente para que ele fosse um homem perfeito em seu caráter. Então, veja, você sabe que quando ele desviou seu coração da ciência de Deus, da ciência da salvação, embora ele tivesse todas as outras, ele era tão mau, tão perverso, tão completamente absorvido pela idolatria e todas as coisas profanas, como se ele não soubesse nada do ABC da salvação. Isso é o coração natural, queridos. O coração natural, a Bíblia é muito clara, ele é extremamente perverso, extremamente maligno. Então, se você, por mais que você seja inteligente em diversas áreas, se o seu coração ainda continua sendo o seu próprio coração, coração natural, ele é extremamente perverso e maligno e idólatra. Esse era o coração de Salomão e esse é o coração que você tem também, que eu tenho. Se esse coração, que é o nosso próprio, permanecer e não for o coração de Cristo hoje em você, você pode ter a inteligência que for, você ainda assim será fraco em seu caráter. Então, nós precisamos compreender isso urgentemente. Veja só, assim podemos ver por que é que o Senhor não preservou para o homem tudo que existe da ciência. Suponha que eles tivessem tudo, como Salomão tinha, e pudessem ensiná-lo como Salomão ensinou. Com o coração não rendido a Deus, com a alma não salva, que bem lhes faria a ciência? Ela não poderia impedi-los de qualquer tipo de maldade e corrupção que está no coração humano. Então, Deus não preservou, queridos, porque veja só, Deus ele já sabia se hoje os homens já não têm esse tratado de Salomão, que é algo grandioso, e os homens já perdem tanto tempo com outras coisas e não dão tempo para compreender a ciência da cruz, a ciência da salvação. Se os homens tivessem acesso a mais coisa, os homens só iriam para a perdição ainda mais, queridos. Isso você pode trazer para o seu dia a dia também. Às vezes você pode estar orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, eu quero um celular melhor, eu quero um notebook melhor, mas o Senhor, quando Ele olha para a sua vida, Ele está vendo que se com o celular, muitas vezes, que está quebrado, ou com a tela partida, rachada, você já está perdendo tempo em redes sociais, mais do que deveria, você já está, o tempo que você deveria estar na Bíblia, você está perdendo tempo com o celular. Se ele está vendo que, às vezes, com o celular quebrado ou travando, você já está perdendo tanto tempo, e você está pedindo um melhor muitas vezes, ele sabe que isso vai ser para sua perdição. Ele não permite que isso aconteça muitas vezes. Então, às vezes você está pedindo coisas para Deus que Deus está vendo que se você com pouco você não está sendo fiel, como que ele vai te colocar no muito? Então, Deus ele não permitiu que esse tratado de Salomão ficasse para o ser humano, porque se com pouco conhecimento, entre aspas, ao homem foi dado sobre a ciência natural hoje, o homem já perde tempo, o homem muitas vezes passa o dia todo estudando outras coisas sem dar tempo para Deus. Imagine se Deus abençoasse o homem com um conhecimento ainda maior sobre essas coisas. O que iria acontecer? Ele estaria sempre estudando mais e mais essas ciências naturais, ia chegar ao ponto que ele ia morrer sem salvação, e ele só teve um curto espaço de uma vida para estudar aquilo ali, e não conheceu a verdadeira ciência, né? A maior, na verdade, a maior de todas as ciências, que é a ciência da salvação. Então, Deus sabe que a inteligência do homem, a sabedoria do homem não serve para nada, no sentido de trazer pureza para o seu coração. Somente a regeneração do Espírito Santo pode trazer mudança verdadeira na vida de um ser humano. Então veja só, a continuação diz assim: essas ciências não são o que o mundo precisa hoje em primeiro lugar. O coração precisa ser purificado, a alma precisa ser salva, todo o caráter reconstruído, a mente transformada na própria imagem e glória de Deus, de modo que a vida reflita sua justiça, para tornar manifesto somente o conhecimento de Deus para todo o mundo. É isso que nós precisamos hoje. Essa é a primeira coisa mais necessária hoje. Agora, não estou dizendo que os homens devam ignorar totalmente todas as outras ciências até chegarmos ao outro mundo. Estou simplesmente dizendo que a ciência da salvação deve liderar o estudo de todas elas. O Senhor não nos deu um exemplo de qual atenção devemos dar a essas coisas e de qual uso devemos fazer delas? Qual é o propósito de ler e estudar esses outros livros? Para que eles possam nos ajudar a entender
e ensinar melhor as coisas da ciência da salvação do que se não tivéssemos esse conhecimento. Essa é a utilidade deles na Bíblia. Ele nos envia para pregar o Evangelho por meio de assuntos que outros tiveram que lidar e, pelo exemplo, mostrou-nos como utilizá-los. Então, se você olha para a Bíblia, por exemplo, Jesus, ele utilizava coisas simples. Ele falava do lírio que cresce no campo, ele falava das aves do céu, vários ensinamentos dele, ele utilizou alguma árvore. Mas qual é o sentido daquilo? É para explicar minuciosamente o que se passa ali na árvore, ou então o que se passa ali na parte de dentro das aves do céu, dos peixes? Não. Esse é um conhecimento importante? É, mas existe outro que é muito mais importante. É você conseguir enxergar as aves do céu e perceber o Pai Celestial dizendo para você, filho, eu cuido de você. Isso é a ciência da salvação. É através do mundo natural. Você conseguir enxergar o que Deus está falando com você. O que Deus está tentando emitir para você através da natureza. A natureza é o segundo livro de Deus também. Deus fala por meio da natureza. Então precisamos começar a enxergar o que Deus quer falar comigo através dos estudos das ciências naturais. A primeira coisa que eu preciso perceber é, eu preciso ter uma mente renovada, a mente de Cristo, para que eu possa enxergar ao Senhor em várias situações do meu dia a dia, para que Ele possa purificar o meu coração. Isso é o que nós mais precisamos agora, nesse exato momento. Ele diz, há pouco chamei a atenção de vocês para o fato de que Deus não nos trouxe nenhum desses ensinamentos científicos. Agora chamo sua atenção para o fato de que Ele nos trouxe um registro da vida daquele homem quando ele se afastou de Deus. O Senhor nos deixou um registro do enorme fracasso que aquele homem sofreu quando se esqueceu da ciência da salvação, apesar de todo o seu conhecimento. Por que então Deus considerou mais importante para você e para mim registrar toda a vida daquele homem depois que ele se afastou de Deus, do que trazer para nós um registro de todas as instruções científicas que ele deu? Na mente dos homens, qual é o mais valioso para a humanidade? O registro do fracasso, do enorme fracasso de Salomão, é de mais valor para a humanidade do que teria sido todo o ensinamento científico de que Salomão falou, colocado em um livro para a humanidade hoje. Porque nesse fracasso foi demonstrado a todo o mundo quão completamente vão e menos do que nada é todo o conhecimento de todas as coisas sem o conhecimento da salvação de Deus. Percebeu por quê, queridos? Deus ele se preocupou mais em mostrar o fracasso de Salomão do que todos os seus ensinamentos na ciência. Porque Deus quis mostrar, olha, todo o conhecimento que o ser humano pode adquirir, tudo que ele pode fazer, nada, absolutamente nada, pode trazer paz, pureza e santidade para o seu coração. Nada. Nenhum desses conhecimentos pode trazer vitória sobre o pecado para o ser humano. Somente Cristo, somente a ciência da cruz é o que pode fazer essa diferença no ser humano, somente. Outro grande exemplo é visto nos gregos. A mente natural nunca pode atingir um pensamento mais elevado, mais próximo e mais perfeito do que a mente grega. Nisso é retratada a perfeição do pensamento humano sem Deus. Você sabe que os gregos, eles endeusavam a sabedoria, né? Eles eram muito desejosos de chegar à plena sabedoria. Mas veja só. Mas o que isso fez por eles? Essa é a questão. O que a literatura deles fez por eles? O que a sua filosofia fez por eles? O que sua arte fez por eles? O que sua religião fez por eles? Filosofia, né? Que vem da palavra philo e sofia. O amor pela sabedoria. Que sabedoria era essa? Era uma tolice absoluta. Queridos, não existe sabedoria sem Deus. A sabedoria humana, o mais alto ponto da sabedoria do homem é a maior tolice. Não existe sabedoria, não existe conhecimento que subsista sem o Senhor. A mais alta sabedoria humana é só tolice absoluta. A palavra de Deus não diz que enquanto Paulo caminhava entre aquelas estátuas e via sua arte, ele admirava a sua arte. Não. Ela diz, seu espírito se agitou dentro dele quando ele viu a cidade totalmente entregue à idolatria. Então, o que era idolatria? Então, o que os homens pensam que é arte, o que eles pensam que é a perfeição da sabedoria humana ali, na verdade, Deus, ele olha e fala, isso é idolatria, porque o homem está idolatrando o seu próprio eu, o seu próprio coração perverso. Então, a Bíblia não diz que Paulo olhou para aquelas artes e ficou, uau, que coisa maravilhosa aqui na Grécia, não. O espírito de Paulo se agitou dentro dele porque ele viu
os homens imersos em idolatria. E isso é o que é verdadeiramente o ser humano. E ele diz: no entanto, ainda hoje, homens, mulheres e crianças pegam os restos daquilo que era apenas idolatria, adoram-na, chamam-na de arte e copiam-na. Suas mentes se concentram nisso, eles preparam livros sobre isso, ensinam e há estudo nas escolas do país. Mas o que pode resultar de tudo isso? O que aconteceu entre os próprios gregos? Você sabe o que isso fez por eles. Não preciso repetir. Literatura, arte, direito, filosofia, todas essas coisas. Roma copiou sua filosofia da Grécia, mais do que se originou dela mesma. Mas a literatura está lá. O que ela fez pelos romanos? Roma fez algumas coisas pelos outros, mas, se possível, os tornou piores do que os outros. Mas alguém dirá: a literatura deles não é inestimável? Vejamos como Deus a considerou. Vamos ver isso, queridos. Como é que Deus considerou a literatura grega? Na época em que, por meio da língua grega, ele estava introduzindo a ciência da salvação em todo o mundo, o Senhor tinha diante de si todo o mundo da literatura grega e também a romana. No entanto, ele encontrou apenas 3 frases curtas em todo o reino que valeram a pena pegar e colocar nesse tratado sobre a ciência da salvação. Mostrarei a vocês. Então, em tudo que Deus achou na literatura grega, vamos ver a única coisa, quais foram os únicos pontos que Deus achou relevante pegar. Vamos ver. Uma delas está no capítulo 17 de Atos. É citado de um escritor chamado Aratus. Eu leio a partir do versículo 28. É Paulo falando. Ele diz: alguns de seus próprios poetas disseram, pois também somos da sua descendência, somos sua descendência. Um escritor grego disse que o homem é descendente de Deus. O Senhor pegou isso e disse: isso é verdade. Outro está no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 33. A primeira parte do versículo é: não vos enganeis. Estas são as palavras do Senhor. O restante do versículo é citado de um escritor grego chamado Menandro. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando Deus viu essa frase de Menandro, em todo o reino da sabedoria da Grécia, Deus olhou para essa frase e falou: isso aqui é verdade. A outra está em Tito, 1º capítulo, versículo 12, e é de Epimênides, como segue: os cretenses são sempre mentirosos, bestas malignas, ventres preguiçosos. Então, essas 3 passagens foram tudo que o Senhor foi capaz de encontrar em todo o reino da literatura grega, que valia a pena pegar e colocar seu endosso. Bem, então, eu não digo que isso é tudo que alguém pode usar para se ter benefício. Há fatos históricos na língua grega que são valiosos, mas Deus está ensinando as coisas que são mais valiosas para toda a humanidade. Ele está ensinando os princípios do direito e da verdade, não simplesmente apresentando ao mundo uma série de fatos. Queridos, imagine só se você hoje falasse assim: eu vou estudar todo o reino da Grécia, e agora eu vou estudar a literatura grega, a história grega, e de fato há coisas bonitas, há coisas interessantes, mas imagine que você começa a absorver sua mente nessas coisas e se esquece que você precisa de um coração novo, você esquece que precisa de uma mente nova, você esquece que precisa ter Jesus ao seu lado e Jesus habitando em seu coração, e você fica absorvido naquela literatura, naquelas histórias, naquela coisa, o dia vai passando e você vai se perdendo ali no tempo e você não foca naquilo que é essencial. O que vai acontecer com você? O que aconteceu com os gregos, o que aconteceu com os romanos. O coração natural vai predominar e ali vai ser revelado verdadeiramente o que é aquilo que Deus falou quando ele diz: o coração é extremamente perverso. Então, o que nós precisamos, queridos, é estar sempre e acima de tudo estudando a ciência da salvação. E essa ciência da salvação, ela só pode ser entendida com a mente de Cristo. Porque fora isso, toda a sabedoria que você conseguir, toda virtude que você tiver, vai ser apenas idolatria e nada mais do que isso. E aí ele diz: e tudo que ele pôde encontrar em todo o campo da literatura grega que poderia ser usado no interesse da verdade ou retidão como princípios para guiar o homem, foram apenas essas 3 declarações. Nós também somos sua descendência, as más conversações corrompem os bons costumes, e os cretenses são sempre mentirosos. Quem mais pode encontrar mais do que isso, que lhe fará algum bem no caminho da retidão e verdade, pureza e integridade? Agora, não se esqueça, gregos e romanos não eram pagãos abjetos, degradados, rudes e ignorantes. Eles eram aristocráticos, cultos e altamente educados. Como poderia ser diferente quando as coisas que eles aprenderam e ensinaram são o ápice,
a que aspiram os professores de hoje. Júlio César foi um dos homens mais talentosos que já existiram, em cortesia, etiqueta, estética e boas maneiras em geral. Mas qual era o seu caráter? A descrição mais cautelosa dele, seja completa ou justa, seria imprópria para publicar. Uau! Então veja só, havia homens no passado, ao começo de Júlio César, que eram homens extremamente educados, num talento nato. Eram homens que tinham, imagine, altamente corteses, tinham etiqueta, sabiam como comer na frente das pessoas, sabiam como se portar, a postura, tudo isso. Mas o coração era maligno, o caráter era vil. Então, queridos, nós podemos estar exteriormente aparentando coisas, mas o Senhor, ele não vê como vê o homem, ele vê o coração. E é justamente lá o centro que Jesus quer transformar, é lá, na fonte, na raiz. Jesus quer entrar lá, que é no coração. E esses estudos, essas coisas que o homem pode estudar, não vão atingir o coração, vão atingir apenas o intelecto, mas Jesus quer transformar primeiramente o caráter, o coração, e aí atingir o intelecto também. Vai ser um pacote completo que Jesus quer fazer. E aí ele diz, qual é esse mistério de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, o evangelho, o poder de Deus para a salvação. Esse é o mistério de Deus. Essa é a ciência da salvação. Essa é a verdade científica, em torno da qual todas as outras ciências se concentram. Esse é o poder de Deus para a salvação, que todo homem deve ter para livrá-lo do mal que está nele. O mal que nasce em cada homem o levará à perdição, apesar de toda a ciência, toda a literatura, toda a arte, toda a religião, tudo que o mundo pode fornecer ou poderia fornecer, a menos que ele se apegue ao poder de Deus para a salvação que vem ao homem pela fé em Jesus Cristo. Queridos, nada nesse mundo, nada que o ser humano pode conquistar. Às vezes, a gente pode se apegar ao que a gente conquistou. Ah, eu demorei tantos anos aqui para conquistar isso. Nada, absolutamente nada, vai lhe dar pureza, santidade, firmeza, propósito, nada a não ser Cristo Jesus. Se Jesus está dizendo para você, meu filho, abandone isso. Você às vezes pode pensar, mas Senhor, eu demorei anos para conquistar isso aqui, eu demorei anos, e Jesus está dizendo, meu filho, abandone isso, porque Ele sabe que isso vai lhe levar à perdição. Se o Senhor está te dizendo, meu filho, vá morar no campo, por exemplo, e você diz, mas Senhor, eu demorei anos para construir essa casa na cidade, eu demorei anos, e Jesus está dizendo, meu filho, ore para que eu abra uma porta para você sair da cidade, e você pode dizer, ah Senhor, mas eu estou apegado aqui, isso aqui é minha família e tudo. Queridos, se Jesus é aquele que sabe o que é o melhor para cada um de nós, e Ele está dizendo, dê esse passo, por que se demorar? Por que se apegar em alguma coisa? Se Ele está dizendo, meu filho, pare de comer certas coisas, você está dizendo, ah, Senhor, mas eu gosto muito disso, eu acho que não é o tempo ainda. Queridos, abandone tudo isso agora. Abandone completamente tudo que Jesus disser para você, deixe isso, deixe para trás, seja como os discípulos. Jesus disse, segue-me, e eles abandonaram tudo. O que tem impedido você de ser cheio do Espírito Santo? Será que é sua família? Será que é um trabalho, um estudo? Não, queridos, não deixe nada, não deixe que nada te segure para que você não conheça mais a Jesus Cristo. Tome a resolução firme hoje de conhecer a Jesus, de ter mais tempo com Jesus, de obedecer a Jesus. Peça a Ele que Ele venha te dar um novo coração, porque se você tomar a resolução de obedecer a Ele hoje, e você prometer por você mesmo, ah, Senhor, a partir de hoje eu vou te obedecer, suas promessas são como cordas de areia, não valem de nada. Somente a própria obediência de Jesus pode fazer com que você ande em toda a lei de Deus. No livro de Romanos fala assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. O que é que isso significa? Somente a obediência de Jesus Cristo é que vale em nosso coração. Somente Jesus obedece. O ser humano, por mais que ele tente obedecer à Bíblia, por mais que ele tente obedecer à voz de Deus, ele não consegue. Ele vai obedecer em um ponto, mas vai ser vacilante em outro. Somente a obediência de Cristo Jesus operando em meu coração me pode fazer ser obediente a todos os mandamentos. Fora isso, vai ser apenas idolatria. Eu vou idolatrar um ponto. Quer ver um exemplo? Se for a minha própria obediência, eu vou idolatrar a reforma de saúde, por exemplo. E eu vou dizer para as pessoas, não, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas, por outro lado, outros pontos da verdade, eu vou ser relaxado. E não vou nem querer que as pessoas falem de mim.
porque essa é a obediência natural, e não é essa obediência que Deus requer. Jesus, né, o Pai, na verdade, ele requer a obediência de Jesus em nós. Jesus tem que estar vivendo no nosso coração para que ele obedeça, e aí nós obedeceremos toda a lei. Nós andaremos de acordo com todos os mandamentos, não somente alguns que a gente acha que deve viver. Veja só, sem esse poder no coração, mesmo a ciência que Deus ensinou, para não falar da literatura, da arte, da religião e de tudo que os pagãos ensinaram, é impotente para impedir o homem de pecar. Sem isso, todo vestígio de mal que há no homem se mostrará, apesar de todas essas outras coisas. Por isso é o poder de Deus para a salvação. Salva o homem de todo o mal. Então, deixe o Senhor, por seu Espírito, nos atrair a si mesmo, que o coração seja tão aberto a esse poder, à comunhão desse mistério, ao Espírito de Deus, que ele possa implantar ali Jesus Cristo, sua graça e sua virtude. E quando mantemos nossos corações sempre abertos para ele e para ninguém além dele, como uma flor para o sol, obtemos em toda a sua plenitude sua justiça, seu poder, sua salvação, sua misericórdia, sua verdade, sua alegria, seu regozijo, sua paz, ó, e sua vida eterna. Louvado seja Deus, queridos. Jesus, ele é a resposta para tudo. Se eu preciso de alegria, Jesus tem essa alegria. A alegria vem dele. E ele, quando vem habitar em mim, a alegria que é dele é minha agora. A paz que é dele agora se torna minha paz. Porque ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, a paz que há nele, a mesma paz que Jesus teve aqui quando ele esteve na terra, ele continua tendo hoje. E se ele vem habitar em mim, a paz que é dele está em mim. A verdade que é ele estará em mim. A misericórdia dele estará em mim. Tudo estará em mim. A justiça dele estará em mim. É ele, queridos. É nele. A Bíblia diz no livro de Colossenses que nele estão ocultos, escondidos ali, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo é em Jesus. Se nós tivermos Jesus, teremos tudo. Teremos paz, teremos alegria, teremos misericórdia, teremos sabedoria, justiça, poder, salvação. Tudo é em Cristo, queridos. O que você e eu mais precisamos hoje é tomar uma decisão de estar ao lado de Jesus. Não deixar Jesus nem por um segundo que seja. E em Jesus, nós teremos todo o conhecimento necessário, toda a sabedoria necessária. O que nós mais precisamos é disso. O mundo não precisa tanto mais de conhecimentos sobre aves, peixes, répteis, não. O mundo e eu e você precisamos do conhecimento de Jesus Cristo, porque essa é a vida eterna. Porque as outras ciências naturais, nós teremos toda a eternidade para estudá-las. Eu posso estudar aqui na Terra, sim, sobre algumas dessas ciências. Eu posso estudar aqui na Terra, mas eu terei toda a eternidade para desfrutar o entendimento de tudo isso e terei Jesus ao meu lado para me explicar tudo o mais que eu preciso saber. Então, o que é que eu mais preciso hoje, urgente na minha vida? Eu preciso de Jesus. Eu preciso da sua misericórdia habitando em meu coração. Eu preciso da sua salvação. Então, meus queridos, que você possa ter esse senso hoje. Não perca tempo com coisas triviais, com coisas que você pode deixar para depois. Dê tempo a Jesus. Tenha relacionamento com Jesus, comunhão com Jesus. A porta da graça está prestes a se fechar. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, mas Jesus pode te fazer um cristão completo pela fé. Ele pode lhe dar todas as riquezas celestiais se você crer na palavra dele. E que isso aconteça na sua vida. É o que eu peço para Jesus, né? E que seja uma realidade na sua vida hoje. Vamos fazer uma oração então para a gente finalizar? Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pedimos ao Senhor, Pai, que opere em nosso coração a transformação necessária para que venhamos a ter desejo de buscar a ciência da salvação. Não é natural de nosso coração buscar o Senhor, mas o Senhor prometeu, Pai, que poria inimizade em nosso coração, Pai, contra o inimigo. Então, em consequência disso, nós seremos amigos do Senhor, Pai amado. Assim como Abraão foi seu amigo, queremos também, Senhor, ser seus amigos hoje. Opere, Senhor, essa mudança no nosso coração, que possamos buscar mais o Senhor, pelo Espírito Santo habitando em nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, nos levanta para dar o alto clamor para esse mundo e termina a sua obra, Senhor. Abrevia a sua obra em justiça. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.